Ó, começou assim, não teve nem contagem regressiva. Não teve? Não, já estamos aí, ó. A gente está no ar, então, boa noite. Olha só, boa noite aí a todos que estão chegando. Eu quero fazer as vezes aqui do Valtinho hoje, né? Eu não sou o Faustão como cara, não estou 100% preparado como ele, mas espero não desapontar aí hoje que a gente vai falar sobre investimentos no exterior, né? É um assunto muito importante. A gente sabe que é ano de eleição, isso mexe bastante aí com a volatilidade dos ativos. Nós estamos vendo aí o S&P na máxima histórica, né? Então, os ativos aí super valorizados, e aí a gente pode discutir aqui se isso é uma bolha ou é uma tendência realmente. A gente também sabe que a nossa moeda, ela está num ano aí de super desvalorização frente ao dólar, né? Isso também mexe aí bastante com quem quer investir no exterior, porque, assim, o dólar tá 1 para 5, 1 para 6 frente ao real. Isso daí pesa muito no bolso de quem quer mandar dinheiro para fora, mas, mesmo assim, a gente sabe que diversificação é um assunto muito importante, né? A gente tem que diversificar de várias formas e moedas, em geografias, isso daí é fundamental. Então, bora lá, eu sou o Felipe Ferreira, né? Então, acho que a galera já me conhece, não faltei nenhuma até hoje. Eu estou invicto e eu queria que os meus amigos aí se apresentassem para a gente dar início aí nesse bate-papo. E a galera que estiver no YouTube aí, desde já eu agradeço. E pedir para chegar junto nas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer de responder aqui, tá? Vamos lá, Ivan. Bora para cima. Além de chegar junto nas perguntas, já manda o link dessa live aí nos grupos de WhatsApp também, para ver se a galera acorda para a vida e vem aprender com a gente. Mas é isso aí. Vamos falar então um pouco de investimento no exterior. O Felipão já deu o resumo básico. E é isso, vamos para cima. Tá mutado, Matheus. Tá no mundo. Foi mal. Boa noite aí, mais uma terça-feira. Estou meio perdido na semana. Mais uma terça-feira. É um prazer aí estar perto desses caras aí de novo falando. E acho que esse é um tema muito relevante, porque ontem a gente teve a live do Tiuri lá falando sobre um pouco sobre Bitcoin e tal. E eu, não que eu seja a favor de Bitcoin, mas assim, acabou de assim, me parecer uma coisa que o dinheiro, né, entendimento sobre dinheiro que a gente tem parece estar um pouco atrasado assim. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que é de atraso é justamente essa necessidade de investir só onde a gente está, né? A globalização veio aí para mostrar que o mundo hoje em dia é todo conectado e a gente não se beneficiar disso é muito ruim. Então, acho que é isso. Deixa o Arthurzinho falar aí. Então, todo mundo já me conhece aí, né? Assim como o Ivan e o Matheus, o Felipe, estamos aí quase toda terça-feira, tá? O Felipe ainda não desfalcou o time, mas então é isso aí, bora falar dessa etapa de investimento aí, que é muito importante, né? Eu acho que é a última etapa para o investidor, que é você botar o dinheiro lá fora e você poder dolarizar a carteira e diminuir o risco país aqui do Brasil, né? Então, hoje eu vou passar a bola para o Felipe. Bora nessa aí para a gente já começar esse bate-papo aí sobre investimento no exterior. Boa. Então, assim, como eu citei no começo, né, a gente tem alguns pontos aí que podem ser a favor ou podem ir contra o investidor que quer dolarizar sua carteira. A gente fala dolarizar, né, tem vários países aí que a gente poderia investir no exterior, mas quando a gente fala ainda do Brasil, que poucas pessoas estão na bolsa, e ainda das poucas que estão na bolsa, pouquíssimas estão realmente investindo no exterior, a gente sabe que a gente está falando de Estados Unidos, né? Então, a maior economia do mundo. Eu queria falar com vocês aqui, como a gente está vivendo um tema quente, inclusive, o Trump tem Covid, vai para o hospital, mexe com a bolsa. O Trump sai do hospital, mexe com a bolsa. Tem uma discussão muito grande que o Trump pode perder essa eleição, e, teoricamente, assim, a gente não deveria operar por notícias, né, mas a gente sabe que uma troca de poder aí, esse ano, pode mexer muito aí com a bolsa, principalmente com aquelas ações de tecnologia, que são as grandes responsáveis pelo crescimento da Bolsa Americana nesse ano.
E aí eu queria jogar esse tema no ar, ver o que vocês acham, passar aqui começando pelo Ivan, mas o que vocês acham aí, o que vocês veem, se houver mesmo essa troca de poder, ou também se houver essa manutenção do Trump na Casa Branca, como vocês veem isso do ponto de vista do brasileiro médio aqui que está investindo no exterior? Afeta, não afeta? E aí, o que vocês acham? Olha, quase tudo afeta no curto prazo o movimento da Bolsa. Então, perguntar afeta ou não afeta, no curto prazo qualquer coisa vai afetar tudo. E aí, o que a gente tem que ter em mente é o que a gente está querendo fazer, né? Se a gente está pensando agora para o curto prazo ou para o longo prazo. Mas pelo que eu tenho visto aí dos movimentos, primeiro que essa questão do Covid, o Biden acabou ganhando mais distância nas pesquisas, né, parece, e atualmente o maior risco ali, se fosse ele, fosse entrar, seria o fim das isenções aí que o Trump deu. Então, cortou muitos impostos para as empresas, isso pode não ser mais vigente, então isso traria um pouquinho de desvalorização para a Bolsa aí no curto prazo. E somar aí também tem outra coisa para olhar, que lá nos Estados Unidos tem meio que a Câmara, o Senado e o presidente também, né? E aí, atualmente, a Câmara e o Senado são divididas, uma republicana e outra democrata, só que tem o risco de as duas serem democratas. E aí, se ficar todo o legislativo e todo o executivo democrata, é lógico que tem um viés aí bem mais para o lado dos democratas, o que é meio que ruim para você ter discussões mais democratizadas, né, vamos dizer assim, e conseguir aprovar coisas de maneira mais democrática. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, pode ser que tenha esses movimentos aí no curto prazo, mas pelo que eu tenho visto, os dois presidentes não seriam alternativas ruins na questão da Bolsa, pensando aí nos anos seguintes de mandato. O pessoal, inclusive, está vendo esses momentos agora, essas quedas mais recentes, como uma oportunidade aí para comprar, porque o S&P chegou a bater o topo ali, né, no comecinho de setembro, mas aí depois começou a voltar, e agora está mais ou menos no mesmo nível que estava antes do coronavírus. E aí a pessoa está aproveitando o pessoal lá fora, né, está aproveitando para entrar comprando também, como sendo uma oportunidade. Então é bom essas volatilidades aí, dá para aproveitar. O ruim para a gente aqui é o dólar, né? Porque enquanto a bolsa lá estava caindo, o dólar estava subindo, então meio que ficou na mesma para a gente. Cara, assim, eu sou muito advogado de que tudo importa e nada importa, né? Assim, tudo importa porque, igual o Ivan falou, tudo mexe com a bolsa, cara. Então, assim, se você for ficar preocupado com o que vai mexer com a bolsa, na verdade, os grandes movimentos, as grandes coisas que mexem com a bolsa não são algo previsível como a eleição, né? Você vê que os grandes casos de quedas ou de grandes altas na bolsa, principalmente quedas, né, que é o que assusta mais a galera, no Brasil, por exemplo, foram coisas que aconteceram de maneira imprevisível, né? Foi Joesley Day, foi coronavírus, foi crise de 2008. Então, assim, não são coisas que você consegue prever. Enquanto isso, a gente teve uma eleição aí que foi uma das mais polêmicas que a gente já teve, com tudo polarizado e as empresas totalmente indefinidas. E você viu que a bolsa, assim, foi afetada. É óbvio que ela foi afetada, mas, assim, a que nível ela foi afetada, sabe? E eu acho que essa que é a questão. Nos Estados Unidos não vai ser diferente, entendeu? Tem variações? Tem, porque o mercado espera uma coisa. E a bolsa reflete o que o mercado espera, não necessariamente o que o mercado vive. Então, assim, o mercado espera que, se o Trump ganhar, você tenha mais incentivo, continue com os incentivos, né, para as grandes empresas, você tem um presidente que é mais fechado, mas que valoriza muito as empresas nacionais, enquanto o outro que é um pouco mais liberal, mais globalizador, que pensa mais nos Estados Unidos como potência mundial ainda, e querendo exercer mais essa função que o Trump meio que deixou de lado, né? Mas no final, o que manda é a competência ou incompetência. Eu tenho muito mais medo de
de uma empresa da China, sei lá, começar a ter uma empresa aí que rivalize com uma grande empresa que eu tenho ação do que da eleição mesmo americana. Por exemplo, a Xiaomi contra a Apple, entendeu? Assim, uma passagem, isso cair em valor muito. Uma nova tecnologia que não está esperando aí tirar, por exemplo, sei lá, a Microsoft do topo. Acho que essas coisas são muito mais perigosas do que qual presidente vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. Então, eu acho que assim como falaram aí, independente do que for, no final o que conta é competência, né? Então, assim, no final o que vai definir é o lucro das empresas. E, historicamente, você vê que independente do que subiu, democrata, republicano, a bolsa subiu, entendeu? É isso que você tem que ficar ligado e não tentar ficar prevendo o mercado, prevendo coisas que você não consegue controlar, como resultado da eleição americana, tá? Porque isso aí vai dar turbulência no curto mais prazo, mas você é um investidor de longo prazo, então você tem que diversificar a sua carteira e se preparar para todos os cenários, né? Independente, mesmo que mostre em pesquisa de que X partido subiu mais, Y partido subiu menos, vai subir o negócio, entendeu? A tendência da bolsa é subir, não em linha reta, né? Tem problemas ali no meio do caminho. É isso aí. O que o Arthurzinho trouxe é realmente importante, porque existe até uma crença, né, de que, assim, o Trump, ele, por ser do Partido Republicano, há uma crença de que é melhor que ele se mantenha, por ele ter essa postura mais pró-mercado, né? Só que, nos últimos anos, não foram nas gestões de Partido Republicano que a Bolsa subiu mais, foi justamente na mão dos democratas. E aí a gente poderia discutir aqui inúmeros fatores que levou a isso, né? Mas é um fato, né? Contra fatos não há argumentos. Então, assim, essa discussão de quem vai estar no comando da Casa Branca, se é bom ou ruim para a Bolsa, eu acho até que nem compete a nós, a gente tem que realmente fazer isso, tá pronto para qualquer mercado. Eu acho que isso é o fundamental aí do investidor que faz a lição de casa, né? Ele é conservador, ele é diversificado. Então, eu acho que a gente tendo essa postura correta aí no dia a dia, sabendo fazer aí nosso checklist bem feito, acho que pouco vai influenciar no longo prazo, igual o Ivan falou, porque, assim, no curto prazo, certamente vai haver uma mexida, tá? Pode ser que a gente veja aí, de repente, uma troca, né? Igual o Matheus falou, né? Tem uma preocupação aí de uma empresa disruptiva tomar o controle de alguém que já está no poder. Pode ser que a gente comece a ver, de repente, uma troca, aquelas empresas de PL mais baixo começando a despontar na Bolsa, já que essas de crescimento, né? Essas big techs, elas já cresceram muito aí e acabaram até tomando realmente o protagonismo da Bolsa, né? Então, assim, a gente sabe que essa alta da Bolsa americana está muito concentrada nas empresas de tecnologia. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque a gente não sabe até onde isso se sustenta, né? Então, acho que isso não compete tanto a nós, eu achei até importante falar, porque não dá para ignorar esse fato, né? Um assunto que está em pauta esse ano, mas eu acho que a gente pode realmente fazer outras lições de casa, sim, no que está no nosso controle. Eu só queria aproveitar, puxar essa pergunta aqui do Vaguinho, e aí a gente já dá seguimento. O Vaguinho mandou aqui, ó. Quando as pessoas pensam em investir no exterior, o primeiro pensamento é o mercado americano, mas a China tem participação forte na economia global. Expandir para o mercado chinês, quais seriam as vantagens e desvantagens? Bom, eu vou só dar uma pincelada aqui, minha opinião, e aí eu passo a bola para vocês também. Vou só tirar, porque senão vai ficar na frente dos meninos. E o que eu acho é o seguinte, né? A China realmente ela é uma economia muito forte, aí, uma economia protagonista, tá, no nosso mundo atualmente. E só que eu vejo, como investidor, eu vejo algumas desvantagens que eu não gostaria de correr na hora de me expor à economia da China. Quais seriam? Eu sou muito adepto da questão do círculo de competência, e eu não saberia ir na China e fazer, de repente, um stock picking, analisar uma empresa da China, até poderia, de repente, fazer esse investimento por fatores, né, que me dariam essa vantagem na hora de investir lá, mas eu não me sentiria muito confortável fazendo isso, porque sequer conheço muitas empresas chinesas. A gente pode falar aí do Alibaba,
algumas outras empresas, mas acho que caberia numa mão aqui para mim as empresas da China que eu conheço, embora a China seja realmente protagonista. Então, Vaguinho, eu não conheço muito sobre a moeda da China, eu não conheço muito sobre as empresas da China, não conheço sobre o idioma chinês, né? Não falo chinês nem mandarim. Então, assim, para mim, eu só vejo dificuldades nesse ponto. Se eu fosse, de repente, pensar nisso, eu pensaria em investir na China através de ETFs na Bolsa Americana. Isso, para mim, é o que faria mais sentido, tá? Vou passar aqui para os meninos, mas, assim, minha opinião é, embora a China seja realmente essa potência, eu, Felipe, não gostaria de me expor a esse mercado agora. Não, eu ia falar a mesma coisa aí, tá? O gabarito tá dado. Se você não sabe lidar, porque, querendo ou não, é uma dificuldade aí, né? Você ficar buscando informação na China, a gente também não tem aquela certeza se a informação é confiável ou não, então também tem essa questão, e o pessoal já está comprando. Então, a gente não tem essa definição aí. Você tem certeza que os dados são certos da China? Eu não tenho nenhuma certeza disso, então eu não vou me meter lá. Mas sobre como fazer isso, acho que o ideal, se você quiser colocar um pouquinho, seria realmente através de um ETF nos Estados Unidos. Aí você tem conta, tendo conta nos Estados Unidos, você consegue investir em ETFs de, sei lá, quantos países você consegue, mas tem vários países que você consegue. Então, você pode ficar quietinho lá só enquanto nos Estados Unidos, que você já consegue acessar outros mercados. Por isso também é uma outra vantagem de você ter conta lá fora. Mas, sobre a China, acho que seria por meio do ETF mesmo, acho que é o jeito mais simples e mais honesto e humilde, assim, de você entender que você não sabe muito sobre o assunto e se expor à média. Pois é, então eu concordo com o Ivan, tem essa questão da falta de dados, tem a questão também de ser um sistema diferente, tá? É um socialismo de mercado, então você não sabe até que ponto a liberdade individual é respeitada lá na China, né? Então, assim, você tem que ficar ligado nisso e também, com relação a se expor à China, tudo bem, tranquilo você querer. Agora, você tem que ficar ciente de que crescimento econômico não significa rendimento nas ações, tá? É descorrelacionado. E também que, assim, os ETFs não é nada de, tipo, gente desinformada, né? Que não sabe sobre o assunto e vai investir em ETF. Por exemplo, o Ray tem quase 90% da carteira dele só em ETF. Se eu não me engano, ali tem aquela média lá que ele mostra. E, assim, ele é um especialista, gestor de fundo enorme lá do Bridgewater, e, assim, ele tem uma equipe especializada, ele pode dar uma equipe para qualquer país, mas mesmo assim, ele tem lá o ETF, eu posso buscar o nome aqui depois e jogar no chat, mas já alonguei aqui um pouquinho, vou passar aí para o Matheus, né? Isso é o que eu acho, né? Você consegue se expor passivamente. É só para mim que o Arthur dá umas travadas ou acontece com vocês também? Não, tá dando umas travadinhas. Travou, né? Arthurzinho, sua internet acho que está travando um pouco, tá? Vai lá, Matheusinho. Eita, vou ver aqui. Cara, eu honestamente, esse ano eu tenho mudado um pouco de opinião, honestamente. Eu antes concordava muito com essa teoria. Esse ano eu comecei a ver algumas coisas sobre China, comecei a conversar com algumas pessoas que estavam trabalhando coisas lá e comecei a mudar um pouco de opinião. Também vi uma coisa do Buffett falando sobre investir no Japão. Ele falou que pegava um livro que tem lá com todas as empresas e as coisas lá de A a Z do Japão e olhava, e se você fizesse isso com, tipo, alguma empresa aí, assim, alguma economia, na verdade, né? Não uma empresa, mas uma economia, você acharia boas empresas que talvez ninguém está olhando porque ninguém está olhando para esse mercado, né? Assim como existem boas empresas no Brasil, existem boas empresas em qualquer lugar do mundo. A grande questão é a mesma coisa de você ir, aquela coisa de você ir no supermercado num país estrangeiro. É tipo, você chegar, olhar na prateleira e não saber nem o que é bom e o que é ruim. Esse é o grande problema de investir fora. Mas eu acho que pra gente, isso aí é um problema
para qualquer lugar que você for investir. A China tem um extra de ter essa coisa, a diferença de governabilidade do país, em que nem tudo é o que parece, e também a gente não tem certeza da quantidade de dados. Eles têm regulamentações de produtos, eles têm mudanças abruptas, às vezes, de legislação, e a Eternit é um caso aqui no Brasil, por exemplo, que mostra que uma mudança repentina na legislação pode acabar com o negócio, né? Bem, muito promissor até. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que você pode ir para os Estados Unidos, você poderia ir para a China. Mas eu concordo com os meninos que o jeito de começar é ETF, né? Eu acho que o ETF não só é um jeito seguro de investir, mas é um jeito de conhecer as empresas. Se você está ali acompanhando o ETF, a composição de como funciona, quais empresas estão há mais tempo dentro do índice, quais as empresas que têm maior representatividade dentro do índice. E aí, dentro dos índices, falam, olha, essa empresa está em vários índices diferentes. Então, provavelmente, essa empresa tem uma certa relevância nacional, né? Tem um certo renome nacional, que é o que acontece, por exemplo, com Petrobras, com Vale aqui, que acaba que está presente em todo lugar, entendeu? E eu acho que um jeito de fazer é esse, e você pode ir comprando aos poucos, cara. Se expõe aos poucos, testa o mercado. Então, eu estou muito aberto à China, eu tô considerando seriamente começar a colocar dinheiro lá, justamente porque eu acho que diversificar só para os Estados Unidos talvez seja também naquela ideia que eu falei, assim, de um pouco de te limitar quando o mundo se tornou tão ilimitado, entendeu? Isso aí é real. Eu também pensei nisso, tá, Matheus? Porque eu estava lendo o livro do Charlie Munger com o Buffett, que a Suno disponibilizou. Livro muito bom. E o Charlie Munger, ele é um fã, assim, do mercado chinês, né? Ele faz stock picking lá. Então, ele faz value investing, faz stock picking lá. Então, assim, ele é bem seletivo na hora de ver os investimentos dele. Então, eu lendo o livro, eu percebi que ele tem uma pessoa-chave lá comandando a operação dele na China. Ou seja, justamente para conhecer melhor a questão da cultura, das empresas e tudo mais. Perguntei, inclusive, para o Tio Uli o que ele achava disso. E aí, bom, a princípio ele já me disse isso, que seria muito difícil fazer o value investing lá, e aí seria, de repente, melhor se eu estivesse pensando nisso, ir atrás de ETFs. Mas, pelo que o Tio Uli fala também, uma outra coisa que eu aprendi com ele é que não valeria a pena, aliás, não é nem que não valeria a pena, não teria necessidade de diversificar outra moeda que não o dólar lá no exterior. Então, eu pesei isso na balança, eu vi também o meu poder, meu capital para aportar não faria muito sentido, tá? Então, no momento atual que eu estou, acho que diversificar aí Brasil e Estados Unidos está em bom tamanho, mas eu acho que é uma coisa aí para a gente deixar no radar, sim, que faz sentido, faz sentido. A pergunta do Vaguinho é boa, o Matheus já está mais inclinado, faz sentido. Acho que fica no ar aí essa questão do governo, né? Acho que a gente tem muita coisa aí ainda que a gente acha que a China tem de forma oculta, e aí, não sei, se alguém souber mais, puder comentar aí, fica à vontade. Uma outra pergunta muito boa aqui, o Gabriel colocou, se a gente pode falar onde que nós... Quer falar alguma coisa, Matheus? Só finalizando as coisas da China, eu acho que a gente tem uma trava muito grande com a parte oriental, assim, talvez seja uma trava, talvez seja uma dificuldade também, que a gente não entende o padrão de consumo deles, né? A gente está acostumado com o consumo americano, o jeito de consumir americano. Então, por mais que você vá para os Estados Unidos e você não conheça as empresas, você também não estranha o jeito de consumir, porque você quer as mesmas coisas. A gente foi educado com filme, com livros, tudo feito por americanos. Então, acaba que você conhece o padrão de consumo americano. Então, você sabe se alguma empresa tem potencial, tem confiabilidade. Lá é mais difícil entender isso, porque eles têm valores diferentes da gente. Então, acho que essa, na verdade, para mim, é muito mais complicado de entender o mercado chinês desse jeito, por causa desse fator, né, do que por causa das informações. Porque, assim, eu acho que o mercado chinês já se provou
nos últimos anos, que é um mercado em crescimento, e isso não seria sustentável se fosse tão horrível assim, entendeu? Não teria tanta gente entrando e não teria tantos investimentos do mundo inteiro indo para a China se fosse tão oculto e cheio de tramóias assim. Aí é óbvio que a gente não pode confiar em tudo e com certeza tem muita corrupção, mas, cara, você pode falar isso do Brasil também, que as empresas aqui são super confiáveis, que aqui é tudo limpo e elas falam tudo, assim, disponibiliza tudo. Acho que a IRBR é o exemplo mais recente de uma empresa gigante, líder de mercado, que CVC, de repente se perdeu dentro das contas e divulgou coisa que não era verdade, entendeu? Então, acho que assim, essa coisa da confiabilidade das informações, eu respeito, acho que é verdade, mas isso me afasta um pouco, cara. Eu acho mais difícil isso. É você não entender como funciona o consumidor, não é nem a empresa, é o consumidor. Você entender o negócio na China ou em qualquer outra cultura oriental, né, que a gente não está acostumado, é muito mais difícil. Eu ia complementar uma coisa. Primeiro que o Matheus está falando e mostra justamente a questão aí do ciclo de competência que a gente estava comentando. Tipo, ele está indo atrás para entender mais, para ver se ele faz isso ou não. Então, faz total sentido. Outra coisa, em questão da moeda. Se não me engano, o dólar de Hong Kong, ele é atrelado, tem um PEG com o dólar americano. Então, eles meio que, se você diversificar para o dólar de Hong Kong, não teria uma diversificação na questão da moeda, comparando com o dólar americano. Então, nesse sentido, não compensaria. E aí, outra coisa, que a gente fala de ETFs, que eu vou só finalizar aqui falando sobre isso. Por que ETFs? Porque ETF é um método inteligente de você estar mais alocado naquilo que está dando mais resultado. Porque conforme as empresas que compõem aquele índice vão ganhando mais força e aumentando o valor, elas também ganham mais proporção dentro do próprio ETF. Por isso que é difícil de bater o mercado no fim das contas. Porque os índices, eles são inteligentes nesse sentido. Não é à toa que o S&P, 1/4 são aí as FANG. O que acontece? Se 1/4 são as FANG, quer dizer que elas vêm crescendo muito e dominaram aí a proporção do ETF, por isso que hoje o S&P 500 ele varia tanto com relação a essas três. Mas se outras começarem a ganhar mais espaço, elas também vão se adequando ali, o tamanho delas dentro do índice, ou portanto dentro do ETF, e isso vai ajustando ali a sua alocação também. Boa. Eu só ia acrescentar que ainda, colocando a cereja do bolo, para o bem ou para o mal, a China ela é a maior parceira comercial do Brasil aí no que diz respeito à exportação, né? Então, na soja, alguns grãos aí, a gente é muito forte a parceria que a gente tem com a China. Então, não sei, isso para o bem ou para o mal. Então, se a China é um mercado tão corrupto, tão desonesto, ou sei lá, a gente pode aí começar a se questionar, porque o Brasil faz muito parte disso, né? Quer falar alguma coisa, Arthurzinho, para finalizar, ou posso pegar a próxima pergunta aqui? Então já pode pegar a próxima pergunta, eu vou estrear ela. Então já começa você, Arthurzinho, vê se você pode responder essa aí, ó. O Gabriel mandou assim: gostaria de saber qual plataforma vocês encontram indicadores e dados das empresas americanas, tipo uma Status Invest para ações de lá. E aí, você sabe algum site? Pode indicar alguma coisa para ele? Então, site para ETF. Tem o etfdb.com, se não me engano é assim, depois eu vou deixar aqui no chat exatamente. Você consegue pesquisar o índice, também tem aí o Guru Focus e o Seeking Alpha. Boa. Esses dois são ótimos sites para você analisar ações. Eu ia comentar esses mesmos aí. Pode falar, Matheus. Não, eu ia falar desses mesmos e o Yahoo Finance, que os dados do Yahoo Finance para as empresas americanas são melhores do que para as empresas brasileiras. Deixa eu falar, eu gosto do bom e velho
Yahoo Finance, velho. Ele é simples, é algo que você está acostumado, porque a gente acaba usando aqui para empresas brasileiras. Então, você vai acabar usando a mesma coisa para a mesmo layout, né? Isso facilita você manter o seu critério de comparação, porque acaba que quando você começa a buscar em lugares diferentes, até o próprio jeito de apresentar as informações pode te confundir um pouco. Então, acho que mantendo o layout te ajuda. E você vai acabar vendo que os indicadores são os mesmos, entendeu? E aí isso facilita. Essa é a grande vantagem do investimento, né? Uma vez que você entende a linguagem, acaba que tudo se comunica. Então, você pode investir em qualquer lugar. Eu acho que a Yahoo Finance é um bom jeito, um bom site. E assim, uma das coisas que a gente está, inclusive, aqui para fazer é tentar tornar a coisa mais simples, né? Falar uma linguagem acessível. Então, não é porque a gente está falando de investir no exterior que a gente realmente vai querer dificultar na hora de buscar as informações. Então, o Yahoo Finance é realmente um caminho aí muito bom. Outro lugar que eu acho que também é muito bom, que eu costumo até olhar lá, é o Trademap. O Trademap me surpreendeu muito nesse sentido, porque quando eu comecei a investir no exterior, eu fui buscar também informações, e aí lá, a minha surpresa é que os dados, eles são completinhos mesmo. Eu não sei que nível de atualização eles têm, mas eles mostram realmente os gráficos, os dados dos ETFs, os dados da empresa, e eu me surpreendi positivamente com o Trademap, né? Eu olho pelo portal deles, e isso foi realmente uma grata surpresa. Os ETFs, eu olho no site etf.com. Eu não sei se foi esse que o Arthurzinho quis citar. Eu olho no etf.com. Lá também é muito completo as informações, tá? Então, ele vai falar para você do que aquele ETF se refere, quais países ele está exposto, quais setores aquele ETF tem, e também, dentro disso, quais empresas estão compondo aquele índice. Eu uso esses dois aí, basicamente, Yahoo Finance e o Trademap, e quando se trata de ETF, eu vou no etf.com, que é muito bom mesmo. Vocês querem que eu compartilhe a tela aqui para mostrar esses sites? Pô, cara, você deve, né? Então, vamos aí. Deixa eu ver se vai. Vê aí, eu não sei se eu tenho que liberar alguma coisa aqui. Espera aí. Foi? Tem que liberar aqui. Aí, foi. Então tá. Eu vou jogar nesse aqui, ó, que é o primeiro que o Arthurzinho falou. E cara, acho que eu... Aí, ó. É isso? E só falando aí, eu acho que eu já botei aí no chat, hein? A internet não tá muito legal, mas eu joguei aí no chat os sites, tá? Só acompanhar a tela do Ivan aí que ele vai mostrar. Ó, tem o etfdb.com, então, que basicamente tem tudo de ETF. Se você for olhar aqui no database, ele mostra, tipo, por tipo de ativo, setor, indústria, região, país. Lá tem bastante ETF de renda fixa também, então você pode se expor a ETF de renda fixa, de commodity, de recursos naturais, de moedas. Tipo, tem 1 milhão de coisas e ele separa tudo aqui certinho para você. Lá também tem ETF reverso, então, inverso, né? Se você, sei lá, tá querendo apostar contra alguma coisa, em vez de você operar vendidos, pode comprar um ETF inverso. Também tem ETF alavancado, então, sei lá, se o S&P anda 1%, tem ETF que vai andar 3%, mas também se ele cai, tem o outro que vai cair 3% também. Então, dá para você fazer 1 milhão de coisas aí, na real, usando ETFs. Pô, sensacional esse site, hein? Seeking Alpha. Bom, aqui tem umas funções no Seeking Alpha que são premium, né? Mas aqui dá para você ter uma ideia boa também. Eu entrei poucas vezes nesse site, na real, para falar a verdade, mas também tem coisa de ETF. Vamos ver o que tem aqui. Acho que a galera também posta algumas coisas, né?
Explica aí, Arthurzinho, você que usa mais esse aqui que você falou. Pô, esses três aí, eles se complementam, né? Você consegue achar a informação. Como se fosse, por exemplo, o Fundamento, Estado que Investe, Suno Analítica aqui, todos são parecidos, tá? Só você experimentar um aí e você se sentir mais familiarizado. Boa. Tem 1 milhão de coisas aqui para ir mexendo. A diferença é que, ó, dá para fazer um filtrão aqui nesse Guru Focus aqui, ó. Fazer um filtrão e selecionar as empresas. Que lá é mais fácil fazer isso porque tem muita, né? Então, se você for olhar empresa por empresa entre 5 mil, complica a sua vida. Então, tem esses filtros aí. Mas, para ser sincero, a única coisa que eu tenho lá são ETFs e eu só tenho... aí tem a Berkshire, né? Que é uma empresa mais... É basicamente um ETF que só os brabo que comandam. Então, justo. E eu tenho um pouquinho de Google também. Fala aí. Você já está respondendo aqui, ó, a pergunta que eu ia pegar do Lisandrão, que é ele quer saber como a gente faz a exposição no exterior, qual forma, quais ativos. Então, você já está respondendo aí o seu skin in the game, né? ETFs é isso? Eu tenho ETFs ETF de ação, ETF de metais preciosos e tenho também ETF de renda fixa lá. E aí eu também tenho a Berkshire e um pouquinho de Google. É isso. É brabo. Um pouquinho dele é de 1 milhão para cima, tá, galera? Os caras, velho. Você está no exterior, Arthurzinho? Como que está aí sua situação atual? Você que é um menor de idade, conta aí pra gente. Então, cara, eu acho que não tem nem como criar na Avenue. Eu fiquei de levar até esse conteúdo para minha embaixada. Avenue é uma corretora aí feita basicamente para brasileira, né, para atender a demanda brasileira de investimento no exterior. E, pelo visto, menor de idade não pode abrir conta lá fora. Então, eu fico aqui no IVVB11 mesmo. Eu acho simples. E se eu estivesse lá fora também, eu me manteria numa metodologia passiva, com ETF. Boa. Cara, que problema mais inusitado. Menor de idade. Você não pensaria que isso seria um problema há, sei lá, 5 anos atrás, né? Tipo assim. O que você estava fazendo na idade dele? O menor de idade tendo um problema que, porra, eu quero investir no exterior e não consigo, eu não posso abrir conta. Mano, a idade dele... Esse menor de idade, eu tinha um cofrinho ainda, velho. Meu investimento era um porquinho que eu jogava coisa dentro. Tipo isso, velho. Foda. Cara, isso aí só mostra o tanto que o moleque é bravo, viu? Porque você tá doido, velho. Nessa idade eu não sabia nem o que era dólar, velho. Acho que real era o maior conhecimento que eu tinha. Cara, assim, eu sou fã de fundos imobiliários aqui no Brasil e eu acho que nos Estados Unidos uma boa opção são os REITs, que são melhores ainda. Assim. Eu acho que eles têm uma liberdade que os fundos aqui no Brasil não têm. Aqui acrescenta um pouco de risco, né? Obviamente, porque a grande diferença dos REITs para os fundos imobiliários do Brasil são a possibilidade de fazer dívida, né? Nos Estados Unidos, os REITs podem adquirir dívida, ou seja, eles podem se alavancar, enquanto aqui no Brasil os fundos imobiliários não podem. Então, acho que uma boa opção nos Estados Unidos são os REITs. Até tem algumas coisas parecidas, né, com o que aconteceu com os fundos imobiliários aqui no Brasil, que é de rendimentos. Se você pegar os últimos rendimentos, os REITs também bateram até a bolsa, aí, dependendo da série que você pegar de tempo. É uma boa opção. Eu acho que no mercado americano, assim, honestamente, eu penso que tudo é uma progressão. A gente está falando muito de mercado exterior aqui, então acho que tudo é uma progressão. E do mesmo jeito que você progride aqui, você tem que progredir lá fora. Até porque, acho que o Arthur falou isso no começo, né? O investir no exterior é um próximo passo dentro da sua carteira. Então, você começa com o IVVB11, que é um ativo dolarizado mais aqui no Brasil, e você depois passa para um ETF nos Estados Unidos, você começa ali a avaliar empresas, comprar alguns REITs,
fazer um stock picking ali, uma empresa ou outra. Nos Estados Unidos mais fácil, porque essas grandes empresas a gente conhece. E com o tempo você se abre para outros mercados, chinês, japonês, enfim, e vai fazendo essa mesma progressão. Acho que a progressão do mercado não muda, o que muda é a sua compreensão de como a economia funciona. Cada vez que você está um nível a mais, né? Cada vez que você sobe ali de patamar, você estava brincando aqui no Brasil, né? Stock picking aqui, legal, vale, você vê todo dia, notícia todo dia. De repente, você começa a ter que ter uma visão um pouco mais globalizada do mundo para fazer um stock picking nos Estados Unidos. E aí, depois, você começa a ter uma visão mais globalizada ainda para partir para os mercados orientais. Então, acho que assim, não é qual ativo, é progredir do mesmo jeito que você fez aqui dentro da Bolsa Brasileira. Não vejo nenhum ativo chave e nenhum ativo proibido. Todos são possíveis, desde que você sabe o que está fazendo. Olha só, hein? Mandou a brava mesmo. A progressão não muda. O que muda é a sua percepção sobre a economia. Essa eu gravei, hein? Gostei. Realmente faz sentido. Você vai se tornando um investidor mais maduro, né, com o passar do tempo. Então, a sua percepção da economia realmente ela começa a ser mais apurada com o tempo, com a sua experiência. E aí, por isso que eu sempre falo para a galera começar, né? Tá aí o Arthurzinho, que podia estar brincando de carrinho lá, de bonequinho, e tá aí investindo na bolsa. Mas é isso que é legal, porque o cara, quanto mais cedo ele começa, mais experiência ele vai ter. Então, eu acho muito legal esse exemplo que ele dá. Eu falo para ele, já falei publicamente que eu sou fã dele. Então, essa brincadeira aí, Arthurzinho, é porque eu gosto muito de você, tá? Mas você é exemplo mesmo, um cara novo aí que tá começando, e quanto antes a gente começa, mais a gente erra, e com os erros, mais a gente aprende, né? Eu acho que esse é um belo resumo. Eu, por exemplo, comecei investindo na Bolsa Americana lá, e aí eu falei, vou ser zoião, né? O que é o zoião? O zoião quer o Google, quer a Amazon, ele quer as empresas do momento, né? E aí eu falei, beleza, eu estou investindo, mas eu estou investindo por quê? Depois eu comecei a me perguntar. Então, assim, eu virei aquele cara lá de quando eu comecei a investir no Brasil. Aí eu virei esse cara investindo no exterior. Mal analisei as ações, achei que porque o nome estava popular ou era algo que eu conhecia, eu tinha que investir. Depois eu fui ver, falei, caraca, essa Amazon está esticada demais. Assim, tem muita expectativa em cima dessa empresa. Pode ser que o Jeff Bezos, ele já se provou que ele é um gênio, né? Ele disruptou aí vários mercados. A gente pode falar de varejo, de logística, de tecnologia, streaming. A gente pode ficar falando aqui do Jeff Bezos uma live inteira. O cara realmente é fera. Só que tem muita expectativa em cima da Amazon. E se uma hora essa empresa der um escorregão, eu não sei como que também não pode ser a queda do preço desses ativos. E aí foi onde eu vi que na eleição essas ações de tecnologia elas ficaram ainda mais voláteis. Eu estava com lucro e aí eu me desfiz delas, tá? E concentrei, sim, em ETFs. Então, respondendo a pergunta do Lisandro, eu estou praticamente parecido ali com o Ivan. Eu estou em ETF de REIT, que é o VNQ. Eu estou no ETF, o Noble, que são as maiores pagadoras de dividendos, né? Que são empresas que aumentaram seus dividendos nos últimos 25 anos. Esse ETF eu gosto muito. E eu estou num ETF de ESG, que é um assunto que está bem alto agora. As empresas elas já se deram conta de que não é só o lucro que conta, e sim a percepção de como elas são vistas. Então, se elas se preocupam com o meio ambiente, se elas se preocupam com o social, com as minorias, e se elas têm um cuidado com a governança corporativa, tá? Então, as empresas de ESG, já temos aqui no Brasil o similar disso, né, que é o GOV11, que é um ETF de governança corporativa, e ele já está rendendo mais do que o Ibovespa, que é a média do mercado. Então, assim, essas empresas, elas tendem realmente a performar melhor com o passar do tempo. Só que aí eu coloquei uma pimentinha nisso, porque esse ETF de ESG que eu invisto, ele é diversificado, sim, mundialmente. Até é bom a gente falar, porque a gente falou de China, e eu acho que lá não tem nenhuma empresa chinesa, mas nós temos empresas da Coreia, empresas japonesas nesse ETF, que ele é um ETF de ESG, excluindo as empresas americanas. Inclusive, lá nós temos empresas brasileiras, como Bradesco, alguma coisa assim. Então, eu optei por fazer isso, e, claro, minha maior posição é como se fosse um ETF, que é a Berkshire, que é a queridinha aí, né? Porque eu tenho orgulho de falar que eu sou sócio do Buffett, cara. Eu sou muito fã do Buffett, da filosofia dele. Para mim,
é uma honra de verdade ser contemporâneo desse cara e ainda mais falar que eu sou sócio dele. Confio muito na empresa, na gestão de quem está lá, e é dessa forma aí que eu estou exposto atualmente, beleza? Ô, Felipão, queria trazer aqui que chegou no meu ponto, uma pessoa que me mandou mensagem. Ó, esse cara é brabo, hein? Grande Denner, e ele me mandou uma lista aqui de 10 ETFs negociados nos Estados Unidos que investem na China. E aí, cara, tem ETF de tudo aqui, tem ETF de large cap, de mid cap, de small cap, de internet, tem, sei lá, tem um monte de coisa aqui, depois, sei lá, como que a gente consegue passar isso aí pra galera. Ô, Denner, se você estiver assistindo, manda essa lista aí nos comentários, pessoal. Oi, queria fazer um convite pro Denner. Ô, Matheus, reforça aí que ele tá na sua embaixada também. O Denner podia vir aqui com a gente, né, cara? Podia, isso aí já é algo que tem que acontecer. Ele é embaixador. Tem que participar aqui um dia. Tá em todas as lives. O cara fortalece muito, meu. E, assim, a gente podia trazer um convidado aí. O Denner tá em todas, meu. Esse cara merece. Justíssimo. Boa. E aí, bom, acho que a gente respondeu o Lisandro ali, né? Tem mais pergunta aqui. Posso puxar ou vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, puxa aí. Vamos embora. Vamos para a sessão de perguntas agora. Quem sabe faz ao vivo, né, meu? Vamos lá, peraí. Então, a gente tem aqui o Neto. Neto é parceiro demais também. O Neto perguntou aí, vale a pena fazer o câmbio nesse momento para acessar o exterior? E aí? É o que eu falei lá no começo da live, né? O real está desvalorizado aí cerca de 40% frente ao dólar aí no ano, e realmente ficou uma moeda aí dos países emergentes como a mais fraca. Tá uma grande questão. Até já falei pessoalmente com o Matheus sobre isso, né? Não sei se ele lembra, mas a gente já discutiu esse assunto. A minha visão eu levo muito em conta como se fosse uma viagem, que a gente vai comprando dólar aos poucos para fazer ali o nosso câmbio médio, né? Então, quando a gente vai viajar para o exterior, o recomendado é você não comprar tudo de uma vez. Vai comprando, porque você nunca sabe. Há um ano atrás, o dólar estava 4,20. Um ano atrás, tá? E hoje ele está 5,50. Cara, 4,20, eu garanto, se a gente rebobinasse daqui um ano, a gente falava que 4,20 era caro. Então, 5,50 é óbvio que é mais caro. Mas e se ano que vem ele tiver 6,50? Será que esse 5,50 não é barato? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir fazendo realmente frações, comprando aos poucos, porque é o jeito da gente fazer esse câmbio médio aí, é a minha visão. Eu ia dar uma opinião aqui. Bom, então são dois pontos. O primeiro é essa questão aí do câmbio médio. Em que situação você tem que olhar para isso mais ainda? É a situação em que você está com um dinheiro guardado aí, destinado a investir, então, para o exterior, no exterior, mas você não quer fazer, você não deve fazer isso tudo de uma vez. Se você estiver fazendo seus aportes correntes, aí você segue lá os critérios de rebalanceamento da sua carteira e é isso. Mas se você tiver juntado um dinheiro e falado, putz, eu quero colocar tudo isso aqui no exterior, não faça isso de uma vez. Vai fazendo essa questão aí de comprar ao longo de um tempo que vai te garantir uma situação melhor. Porque o câmbio varia muito no curto prazo. Mas o que acontece o efeito no longo prazo é que são dois grandes pontos que impactam na diferença de moedas. Uma delas é inflação e o outro é a estabilidade política e econômica aí. Primeiro, quem tem inflação maior? Brasil. Logo, a moeda brasileira perde valor mais rápido. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que faz o dólar subir no longo prazo. Outra coisa, estabilidade política e econômica. Quem tem uma estabilidade pior? É o Brasil também. Então, isso é outro fator que agrega, né? Não sei se é uma coisa que agrega, mas ele entra aí para fazer com que o dólar, no longo prazo, tenha essa tendência de alta. É difícil você competir com todas as questões que a gente tem dentro do Brasil de não estabilidade, né? E também da inflação mais alta, com a moeda que é usada mundialmente para fazer tudo, basicamente.
Pois é, né? Então tem essa questão aí que, assim, o dólar nunca tá caro, né? A tendência é justamente o dólar subir ao longo do tempo. Até porque, né, o real sofre com uma inflação muito maior do que a do dólar. O real também tem a questão da instabilidade política aqui no país. E todo mundo fica com receio de investir aqui. E aí, por isso, ao longo do tempo, a tendência é justamente essa, tá? Então, o ideal é você ir fazendo um preço médio ali ao longo dos meses, para você também não ficar nessa questão de tentar prever o dólar, tá? Tentar prever o mercado de ações já é complicado, né? Você fazer o market timing ali. Imagina você tentar ficar prevendo preço de moeda, que justamente não tem como você nem projetar fluxo de caixa ali para fazer um valuation, você não consegue, né? Então é imprevisível, tem que fazer uma média ali de acordo com o que você pode aportar. Cara, eu acho que depende do tamanho que você tá. Eu sou muito crente, e a minha estratégia está muito focada nessa coisa da progressão, né? Então, assim, eu acho que para quem está começando, quem está com uma carteira pequena ainda, pequena assim, em termos de investimento, né? Você não tem uma rentabilidade muito grande, você não tem um aporte muito grande, eu acho que tem opções boas no Brasil atualmente e você tem como dolarizar a sua carteira de outras maneiras. Então, eu acho que para quem é menor, talvez você possa aguardar um pouco para fazer o seguinte, para você avaliar para que lado vai ser isso. Então, você pode esperar. A gente não saiu da pandemia ainda, não se sabe qual a direção que vai tomar essas coisas, a economia americana. Então, tipo assim, se você está com receio, esperar 6 meses para ver mais ou menos o que vai acontecer não vai prejudicar. Quem fez isso e estava R$6, agora chegou a 6,80 o dólar, agora está 5,50. Talvez você pague mais caro, mas é um risco que você vai correr. Eu acho que faz sentido fazer isso aí de ir comprando aos poucos, mas do mesmo jeito que investir fora, eu acredito que vale a pena depois de uma certa quantidade, entendeu? Se você não tem uma carteira bem definida no Brasil, se você não tem estabilidade da sua carteira aqui, não adianta você querer diversificar que você vai estar só pulverizando. Então, eu acho que para começar a investir no exterior, você já tem que ter um certo tamanho. Essa é a primeira coisa. Se você já tem esse certo tamanho de carteira, que para mim, honestamente, assim, é coisa de entre 50 e 100 mil reais. Eu acho que esse é um tamanho de carteira que já não faz mais sentido você ficar mantendo só no Brasil. Então, se você já tem esse nível de carteira, o seu aporte ali mensal, ele suporta um dólar mais caro, entendeu? Então, porque assim, você entrar nos Estados Unidos para ficar comprando mercado fracionário, uma açãozinha aqui, outra ali, talvez você, igual eu falei, você vai acabar pulverizando seu aporte, entendeu? Então, se você tem um aporte mais robusto, se você consegue fazer uma compra mais importante, assim, e você não vai sofrer tanto com esse dólar tão caro, você vai só reduzir a quantidade de ações, eu acho que vale a pena ir mesmo com o dólar caro e você ir fazendo o preço médio. Agora, se você é pequeno ainda, está começando, não tem essa carteira ainda com volume grande, não tem um aporte relevante, eu acho que é melhor você acumular, gira sua bola de neve aqui no Brasil primeiro, e depois de algum tempo, quando chegar a hora ali do seu tempo, acho que o seu tempo é mais importante do que tempo de moeda, tempo de economia. Eu discordo de alguns pontos aí, Matheus. Vou fazer o Lisandro aqui. Não, zoeira. Você vai falar de... Não, calma lá, também não tanto. Mas vamos tomar o exemplo aí do Arthur, que tem o IVVB11, e o IVVB11 você consegue acessar fácil aqui do Brasil. Vamos colocar aí ele para essa pessoa iniciante que você está comentando, Matheus, que é a pessoa que está ainda estruturando a carteira dele aqui no Brasil. Nada mais justo do que ter uma coisa um pouquinho descorrelacionada, que seria o IVVB11. Eu me arrependo, na verdade, de não ter, igual a gente se arrepende de não ter começado com 15 anos, igual o Arthur, eu me arrependo de não ter começado desde o começo a ter um pouquinho ali de BVB11 na carteira. Acho que eu não tenho hoje, porque eu decidi ir direto para lá, abrir conta lá, mas acho que eu queria ter tido isso
e ter essa diversificação desde o começo. Agora eu demorei muito e não quero vender as minhas ações que eu tenho aqui para comprar lá fora, então eu estou meio que fazendo aos poucos esse processo de aumentar a porcentagem do exterior. Então, até por isso, eu até comentei já outras vezes que faz muito tempo que eu estou só colocando dinheiro lá, porque ele tem que chegar na porcentagem que eu quero. Então, pela regra, é só aportando lá. Mas eu não fui contra dolarizar, não. Eu sou a favor exatamente disso, entendeu? De comprar IVVB11. Se você está começando, você tem a carteira pequena ainda no começo, investe em ativos dolarizados aqui no Brasil. Só de comprar coisas direto lá, assim, que eu acho que tem que ter um certo aporte. Eu acho que uma carteira... Porque, cara, honestamente, assim, eu acho que a gente quer ser muito independente, às vezes, e uma boa opção para quem quer investir fora mesmo, assim, e começar aí, é você chegar num certo nível de carteira e você fazer o que o Felipe comentou, de ter algo. Ih, caramba. Acho que o Matheus sumiu, né? Foi abduzido aí. Voltou. É porque me ligaram aqui, foi mal. E aí, mas assim, você tentar fazer no longo prazo, assim, você vai ter que ir independente. Isso você pode ter, às vezes, uma consultoria lá, entendeu? Alguém que já investe, você ter alguém que te auxilie nesse processo, mas isso só faz sentido se você já tem. Bom, pelo visto, a Oi está tentando vender fibra ótica para o Matheus lá. Ou a namorada dele não tá, a mulher dele não tá muito forte, Pode ser também. Eu só vou dar minha visão aqui, enquanto ele atende a emergência dele. É o seguinte, eu acho que vale sim você começar a investir no exterior, mesmo começando com pouco, tá? Eu sou dessa visão, para mim, começar é o mais importante, então, assim, começar nem que seja com pouco, pode ser, claro, IVVB11 é uma maneira bem fácil, acessível, e você já está se expondo ao dólar. Mas, para mim, te torna muito mais maduro, muito mais experiente, como a gente estava falando antes, você dar esse passo mesmo de investir lá fora. E, cara, experiência pessoal minha, é prazeroso investir lá fora. Eu não sei, eu me sinto um investidor mais importante, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, que deixa a gente mais cascudo mesmo, você entender um pouco mais da economia global, de você falar que você realmente investe em algumas empresas que estão, sim, no seu dia a dia, e aí pode ser, sim, através de ETFs como o IVV ou ETFs lá da Bolsa Americana, mas eu acho também que o ganho que você tem, um dos principais ganhos que você tem, é nesse sentido aí também do aprendizado, do conhecimento. Então, mesmo começando com pouco, eu acho que você pode se arrepender se você não começar, que é o que o Ivan falou. Eu compartilho muito dessa dor, tá, Ivan? Porque por muito tempo, cara, eu namoro a Bolsa desde 2009. Eu era para cortar os pulsos aqui se eu fosse olhar para trás e ver quanto eu deixei dinheiro na mesa por não ter entrado na Bolsa em 2009 e por não ter errado, porque esses erros me fariam aprender. Coisa que eu tinha medo, ficava de fora, eu acabei vacilando e não me expondo, entendeu? Isso falando tanto da Bolsa brasileira quanto da americana. Então, assim, eu sou um pouco desse sentido, tá, Matheus? Eu estava aqui fazendo um meio de campo e eu estou falando que, na minha visão, vale a pena começar com qualquer pouco mesmo que seja, e o câmbio, para mim, também não tem que ser um impeditivo, não. Eu acho que, com o tempo, a gente vai se corrigir, e, para mim, é isso. O tio Uli, ontem, ele falou, não sei se vocês ouviram, para ele, na visão dele, faz sentido você ir para o exterior se você tiver 500 mil reais investido aqui. Então, acho que aí já estamos falando de realmente outro nível, né? Níveis tio Uli, assim. O Mateuzinho falou 50, 100 mil reais. Então, eu acho até que menos do que isso, como o IVVB11 já tem que ser parte da sua carteira, eu considero ela, embora você esteja comprando em reais, uma parte dolarizada. Então, eu acho que, assim, qualquer nível, você já tem que ter dólar ali na sua carteira. Eu parto muito desse princípio. Aí, reforçando, eu sou a favor de dolarizar, tá? Eu não sou contra IVVB11, não. Na verdade, eu sou a favor de IVVB11. Eu acho que eu só tô criticando tipo assim, comprar em dólares, mandar dinheiro para lá, entendeu? Mas de comprar IVVB11, acho que é uma das
sem brincadeira, é um dos 5 primeiros ativos que você tem que ter na sua carteira é IVVB11. Você ter, se você está fazendo stock picking ali, tem ali suas 4, 5 ações e tem a IVVB11. Assim como você tem que ter seu caixa, você tem que ter parte da sua carteira em dólar. Isso é fato. Como você vai fazer isso que é diferente? O Ivan já está na fase mais avançada de estar lá e comprar lá e ter a parte, construir uma carteira lá. E ele ter, tipo assim, a carteira dele ao todo, ter ações americanas, ações brasileiras. Eu ainda não tô nessa fase tão evoluída. Eu ainda tô com VVB11, ETF, né? Não tô stock picking americano ainda. Tô avaliando ir para outros mercados também. Mas, assim, eu não acho que a minha carteira ainda tem robustez suficiente brasileira para eu poder dar esse próximo passo. Sobre a pergunta aí do Diogo, eu expliquei aqui, não sei se o Diogo já estava, mas eu expliquei aqui o porquê que no longo prazo o dólar valoriza. Então, quando começar a cair, aproveita e investe no exterior aí. Inclusive, se começar a cair o dólar, o que vai acontecer? A sua porcentagem da carteira em dólar vai diminuir, vai estar menor do que a porcentagem ideal, você vai lá e aporta, e é isso. Isso é o rebalanceamento. É isso que o Felipe ia falar, né? Tem essa questão de você rebalancear a sua carteira e justamente fazer um custo médio ali ao longo dos meses, tá? Até o Graham fala isso no livro dele. Tem esse método do custo médio, então não tem por que se preocupar com dólar, não. Tá? Tem mais coisas para se preocupar quando você for investir lá fora do que o preço do dólar. E mesmo porque muito da nossa vida está atrelado ao dólar, né? Nosso custo de vida é muito baseado no dólar. Então, assim, o trigo do pão que a gente come está em dólar, a fabricação do celular que a gente está usando aqui, do notebook que a gente está usando é em dólar. Então, assim, a gente está exposto ao dólar. Então, eu acho que, assim, você ter parte da sua carteira baseada nessa moeda faz muito sentido, independente da cotação dele com o real, tá? Porque eu acho, assim, que em qualquer momento da sua vida, o dólar, eu não sei, eu tenho essa crença, tá? Que o dólar vai sempre ser a moeda mais forte da economia mundial. Então, eu não vejo muito aí como uma moeda chinesa. O Matheus está falando... O Matheus, acho que ele é Xing Ling, hein, meu? O Matheus é do Partido Comunista, eu tô achando. Olha, ligar para ele de novo. O que você acha? Eu não acho que vai ser a moeda da China, mas eu acho que em breve nós vamos ter, assim, em breve, assim, né? Em breve, 20, 30 anos. Nós vamos ver uma tentativa, pelo menos, de mudar de moeda. Provavelmente em direção a criptomoedas. Apesar de eu não concordar com todas as loucuras do Lisandro, eu acho que ele está certo nesse sentido. O mundo está evoluindo para isso, entendeu? O sistema atual ele tem mostrado algumas falhas que podem ser corrigidas com o uso de criptomoedas pela a lei do mercado aplicada pura e simples, né? É óbvio que eu não acho que o dólar vai desaparecer, assim como o euro não deixou de existir porque o dólar é mais forte, o real não deixa de existir porque o dólar é mais forte. Eu só acho que com o tempo o dólar vai virar mais uma moeda nacional novamente ou uma base, mas não vai ser o principal meio de negociação. Acho que essa é uma tendência. Eu só não sei se é Bitcoin, porque assim, as pessoas andam falando muito de Bitcoin. Eu não tenho certeza que é Bitcoin. Uma coisa que eu falei na live do Tiuli lá, e que eu perguntei, por que os governos não podem se unir, tipo assim, entre aspas, e formar uma moeda mundial, criptomoeda mundial, entendeu? Para rivalizar com essas moedas que têm um caráter mais não governamental, né? A grande verdade é que as pessoas acham que isso é muito improvável, mas a gente está vendo tendências e coisas aí de querer de um movimento contra a privatização. O Mateuzinho não tá dando sorte lá. Te ligaram de novo, Mateuzinho? Estão brigando aqui toda hora, mas tá tudo bem. Mas assim, eu acho que a questão é essa, entendeu?
você vai ficar projetando isso, eu acho isso errado também, eu não fico pensando nisso. Isso é algo que eu acho que é uma tendência natural do mundo, entendeu? Você fugir de coisas que estão atrelados ou sem fluxo, sem controle. Então, você vai ter que tender a coisas mais eletrônicas que tem mais controle. Mas, assim, eu não vou ficar pensando nisso para investir, a não ser, tipo assim, por exemplo, às vezes, eu estou pensando nisso mesmo, de ter uma certa exposição em criptomoedas. Eu acho isso razoável. Eu não acho razoável você querer fazer trend following com Bitcoin, comprar um monte de Bitcoin e ganhar 100% de rendimento em 6 meses com Bitcoin. Eu não acho isso razoável. Mas eu acho que é um jeito, entendeu? De você ter moeda, assim como é um jeito você ter ouro na sua carteira. Você vai se protegendo aí de acordo com essas nuances. E eu acho que isso tem um pouco a ver com aquela mentalidade que eu falei do quando você vai evoluindo como investidor, você para de pensar no medo inicial. Isso é um medo inicial. Quando você está ainda no início da sua jornada, você tem muito medo disso, o dólar. De repente, você já evoluiu para o nível mais de macroeconomia, você começa a entender que não importa se for o dólar, se for iene, se for Bitcoin, isso não vai importar. As empresas têm que ser pagas de algum jeito. O que vai mudar aí qual é a moeda sendo utilizada. Mas as empresas agora vai ter ATM em Bitcoin aqui, em caixa eletrônica, né, de Bitcoin aqui no Brasil. Alguns lugares já vão aceitar Bitcoin na maquininha de cartão. Então, assim, isso é uma transição natural, o que vai acontecer, e no final as empresas não vão ganhar mais ou menos porque o dólar está X ou Y ou Z. O que muda é a sua carteira, mas a sua carteira no longo prazo, se ela for diversificada, você alivia essa curva e no final você só se beneficia se você for inteligente dessas grandes quedas ou grandes altas, você se beneficia rebalanceando. Então acaba que, é isso que eu estou falando da evolução da sua carteira, você acaba tendo uma maturidade de pensamento sobre investimento que é mais global. Então, para de ser aqui no Brasil, porque ficar pensando em preço de dólar é coisa de Brasil. Você está no Brasil, você está preso no Brasil. Pô, viajar para fora é mais caro. Pô, para mim foi ótimo. A VEG triplicou os rendimentos, eu ganhei cada vez mais dinheiro. Muitas das nossas empresas são atreladas ao dólar. Isso só fez elas crescerem mais ainda. Então, assim, não faz sentido a gente ficar se preocupando com isso, entendeu? Assim, igual eu falei, chega um certo... É uma barreira para você que tem pouco dinheiro, às vezes, ficar fazendo aportes por causa dessas condições de taxa, condições de entendimento, de você ter que desprender um tempo que, às vezes, vai ser mais complexo analisar empresas lá do que aqui. Isso você tem que analisar do ponto de vista. Mas, assim, no geral, você tem que partir para a mentalidade mais superior mesmo do investimento como um todo. Foi mal aí pelo tempo gasto. Imagina, cara, não foi gasto, não, foi investido, fica tranquilo. Mas olha só, eu queria avisar a galera que a gente já está chegando no final da live, tá? A gente não vai se estender muito, para não tornar uma coisa muito cansativa. E para prestigiar, eu quero pegar a pergunta aqui do nosso amigo Denner, que é um cara que está sempre junto mesmo, fortalecendo. Denner, não sei se você ouviu, mas você foi intimado aí, não é nem convidado, você foi intimado para vir numa live com a gente, tá? Então, vamos responder a pergunta do Denner. Na sequência, galera, mandem para a gente aquelas ações, uma ação, a gente vai escolher uma ação, né? Como a gente faz toda terça-feira, mandem os códigos aí, os tickers que vocês querem que a gente comente, porque a gente escolhe uma e faz aquela rodada final. E ações americanas. Boa, faz todo sentido com a live de hoje. Se vocês quiserem que a gente fale aí de alguma empresa americana, já manda aí nos comentários enquanto a gente responde o Denner aqui. Bom, ele perguntou assim, vocês têm um percentual pré-determinado nas suas diversificações? Exemplo, 25% ações, 25% FIIs, 25% caixa e 25% exterior. Eu não meço dessa forma a minha diversificação, tá? Atualmente eu devo estar com algo como 80-20. 80% no Brasil e 20% no exterior. Sendo que nesse exterior, como eu falei, né, tá entre REITs, ETFs e ETF de REIT, né? ETFs de ações e ação propriamente dita, que é a Berkshire. Eu não mesclo aí, Denner, dessa forma que você citou. Eu acho que o Thiago Nigro usa uma metodologia muito parecida, né? Que ele fala que é a arca dos investimentos dele. Isso é legal mesmo de se ter.
mas eu já comecei de outra forma. Então, se eu quisesse chegar nisso, eu teria que me desfazer de muitas posições de ações brasileiras, que é onde eu concentrei muito no início, e agora acho que fica inviável eu direcionar para isso, tá? Eu, assim, pensando em metodologia, eu uso essa metodologia, não com essa divisão, mas com essa metodologia do tipo ter o percentual definido. Acho que não é nem sobre vocês têm, acho que é quase que uma obrigação a galera ter isso na cabeça, pelo menos eu penso assim. O jeito mais fácil de você gerenciar é tendo uma divisão pré-definida do quanto você quer em cada coisa. Tanto nessa parte de classes, né, igual de ações, FIIs, caixa, exterior, enfim, mas também dentro de cada classe, quanto você quer ter em cada um. Eu faço isso com uma divisão um pouquinho mais adentrada. Então, por exemplo, eu separo em classes diferentes: ações de ações americanas, fundos imobiliários, metais preciosos, renda fixa americana, diferente da renda fixa no Brasil. Então, tipo, eu separo nessas classes aí. Bom, então, eu gosto muito dessa separação, tá? Eu ainda uso aí a alocação do Graham, que é justamente você ter ali no mínimo 25% em renda fixa. Eu tenho ali um perfil arrojado, eu coloco 75% em renda variável. Ele vai fazendo isso daí, né? Ele bota ali meio a meio no moderado e 75% em renda fixa e 25% em renda variável, para quem é conservador. Eu acho uma boa forma de alocar, porque ela é bem simples, né? Não precisa de muita invenção. E você tem uma referência, né? É muito importante você ter uma referência para você fazer o seu investimento, você poder rebalancear. Que o rebalanceamento dá muito resultado a longo prazo ali, tá? Eu sou menos fã dessa divisão mais estrita, assim. Eu acho uma boa divisão, não é que eu acho ruim, não. Eu só não tenho porcentagens tão bem fixas, assim. Eu sou um pouco mais livre. E eu acho que eu opto por escolher empresas que eu quero ser sócio, né? Então, assim, essa diferenciação entre empresas americanas e brasileiras, eu não faço tanto essa diferenciação, assim. Eu quero ter empresas lá, mas não necessariamente isso tem que ser 25% da minha carteira, entendeu? Eu acho que eu diferencio um pouco mais entre o que é renda fixa, o que é renda variável, alto risco versus baixo risco. As outras diversificações, para mim, não... Assim, a diversificação geográfica ela é intrínseca da escolha de ações lá e ações aqui. Então, eu não faço essa diferenciação em ações americanas versus ações brasileiras. Para mim, tudo é ações. Ações tem que ter uma porcentagem dentro da minha carteira e elas têm que estar diversificadas em empresas diferentes, em moedas diferentes. A renda fixa minha tem que ser 25% da minha carteira. Então, tem que ter diversificação entre moedas, tem que ter diversificação, tudo dentro dessas. Então, eu faço meio que 50, 25, 25, que eu sou parecido com o Arthur. Eu tenho 75% em renda variável. Então, assim, eu não tenho essas grandes subdivisões. Eu só tenho diversificações dentro. Para mim, é tudo a mesma coisa e eu diversifico nas outras coisas dentro da mesma categoria. Boa. Bom, então, acho que com isso a gente encerra aí nossa rodada de perguntas. Acho que a gente conseguiu, graças à galera aí que mandou, abraçar bastante tema, tá? Fico muito satisfeito, muito feliz aí com a interação de todo mundo, porque permite que a coisa fique mais interativa mesmo. Às vezes a gente vem com algumas ideias para falar, e aí pode ser aquela coisa meio mecânica, e conforme as perguntas vão surgindo, a coisa fica mais dinâmica, e gostaria de agradecer de verdade mesmo todo mundo que participou aí. Agora, para falar das ações, acho que unanimidade aqui o VNQ, porque só apareceu o VNQ e JHSF, então o VNQ é um ETF de REITs, né, lá dos Estados Unidos, ninguém mandou mais nenhum ticker, então acho que a gente vai ter que falar de um ETF, tá? Quer começar, Ivanzinho? Pô, você que conhece mais do VNQ aí, que você até tem, né? Cara, eu tenho. Quer que eu fale primeiro? Posso falar? Eu tenho o ETF VNQ, eu acho ele uma forma de investimento muito boa, porque me permite
investir de forma passiva, como a gente falou também aqui nessa live. Os REITs, eles são os primos dos nossos fundos imobiliários, mas é um pouco diferente, tá? Então, assim, a gente tem a questão aqui no Brasil, os fundos imobiliários, eles atuam por regime de caixa, lá por regime de competência, lá eles podem fazer aquisições, né, coisas que nossos fundos não podem. Então, lá, os REITs, eles são basicamente assim, empresas, né? Eles atuam muito como empresa do segmento imobiliário. E estar exposto no VNQ me permite não ter que fazer stock picking de REITs, né? Seria o REIT picking, né, no caso. Eu não estou fazendo REIT picking, que é uma coisa que eu julgo que eu não tenho muita competência, tá? Eu teria que analisar os setores desses REITs, porque pode parecer bizarro, mas lá, diferentemente dos fundos imobiliários que a gente tem aqui, lá tem REIT de tudo, tá? Então, assim, você tem o REIT que é comercial, você tem REIT de shopping, você tem REIT de cadeia, você tem diversos segmentos, tá? Da economia americana, que tudo para eles forma um REIT ali. Então, assim, tudo aquilo que a gente vê na TV de empreendimento comercial, até uma cadeia mesmo, hospitais e o que vocês puderem imaginar, isso daí você pode investir. E eu não sou um cara muito... eu sou muito indeciso, sabe? Então, se eu tivesse que escolher, de repente, um REIT em meio a tantas opções, eu não sei se eu ficaria seguro de fazer a melhor escolha, que eu estaria fazendo a melhor escolha. Então, o ETF, para um cara que é indeciso, eu acho que também ajuda muito, sabe? E aí eu vi lá que tipo, o portfólio deles é diversificado, porém, em bons REITs, né? Então, você tem lá desde REITs comerciais do centro de Manhattan até coisas mais no fundo dos Estados Unidos. Então, assim, eu gosto muito dessa metodologia de ETF, tá? Eu gosto muito de investir através de ETF, porque permite essa diversificação a baixo custo. E não seria diferente o VNQ, que é algo que eu quero estar exposto, que são os REITs, mas algo que eu ainda não tenho tanto tempo de analisar, não tenho tanta competência de analisar, então eu opto por isso, até para me tirar muito trabalho da minha frente, já que a taxa de administração é baixíssima, e acho que foi o Matheus que citou, os REITs, eles performaram melhor que as ações por muito tempo, só não agora que as empresas de tecnologia estão dominando de forma extraordinária. Mas aqui no Brasil, é bem parecido, tá? O IFIX, ele está retornando aí, está performando melhor que o Ibovespa em alguns anos. Então, assim, a galera que ainda acha que ações vão performar melhor, de fato, algumas vão, mas a gente está vendo que, na média, aí, os investimentos em imóveis, eles estão performando muito bem, e fora essa questão de receber dividendos, né? O Ivan até recebeu dividendos ontem, então fala aí para a galera, Ivan. Eu recebi do VOO, que é um dos possíveis ETFs que acompanham o S&P lá. Mas sim, os REITs têm algumas diferenças, igual você comentou, com relação aos fundos imobiliários. O principal é que eles são realmente uma empresa. É uma empresa que administra imóveis. Então, pode agir como uma empresa. Tem CEO, tem dívida, tem todo esse tipo de coisa. Então, é diferente. Mas eles também distribuem dividendos, mas se não me engano, no Brasil é todo mês, né? Mas acho que é a cada trimestre que eles precisam distribuir, então não tem a mesma recorrência, mas mesmo assim tem essa possibilidade. E se você pensar que a renda fixa americana, lá, os juros estão em zero, você receber qualquer dividendo já é muito além do que seria a comparação com o que a gente compara com a Selic aqui. Você está ganhando muito mais. E outra coisa que eu ia comentar é que lá tem alguns setores diferentes, por exemplo, que eu estou precisando dar uma olhada em REITs, mas, por exemplo, tem de data center, tipo, onde os caras guardam aqueles supercomputadores que, com o crescimento de tecnologia, um exemplo aí, né, por exemplo, da AWS, né, que é o Amazon Web Services, você precisa ter esses computadores, né, esses processadores. Tem empresas que fornecem esses serviços de você meio que alugar o poder de processamento de um computador, mas esse computador ele está em algum lugar, né? E aí você precisa disso. Então tem, por exemplo, empresas, REITs, que tomam conta aí
desses data centers, que, na minha visão, é algo que a gente vai precisar cada vez mais. Então, faz total sentido isso daí tudo, né, do círculo de competência, assim, aplaudo aí exatamente isso, porque, assim, você não conhece totalmente o mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, tá? É bem complicado, tem bastante entrelinhas ali, e o ETF de REITs pode te ajudar bastante a se expor nesse mercado que é bastante rentável. Então, assim, eu acho que é a melhor forma de você se expor lá a esse mercado e pelo que eu pesquisei aqui, é um dos melhores ETFs para essa função, né? Cara, eu acho uma ótima opção para quem está começando. Assim. A gente não conhece o mercado, como o Arthurzinho falou, é um mercado totalmente diferente, né? Você não sabe. É óbvio que assim, quando você olha lá assim, tem um imóvel na Broadway, você sabe que é um imóvel muito bom, né? Mas agora, sei lá, na Quinta Avenida de Boston, você vai saber que o imóvel é bom ou ruim, é difícil, né? Então, acho que isso daí, ele compensa a nossa falta de conhecimento, assim, aplicável sobre o mercado. O que a gente estava falando sobre ETF se aplica a esse também. Então, ele é um mecanismo inteligente, então ele vai se autocorrigindo e vai tirando as maçãs podres, né? Então, aquelas coisas que naturalmente vão caindo fora são porque são ruins, e aquilo que é melhor vai subindo e vai crescendo tamanho. Uma coisa sobre rates que às vezes eu ficava meio confuso, eu falava, pô, então qual que é a diferença de rates para empresa, né? Por que não é uma empresa, simplesmente? Porque empresa não é obrigada a distribuir lucro, tá? E a REITs é obrigado a distribuir lucro. A empresa ela pode ficar com o capital, o lucro para ela e reinvestir e fazer. Os REITs, eles têm uma porcentagem lá que eles podem manter para poder, justamente eu falei, eles podem alavancar, né? Mas eles têm uma porcentagem grande que eles são obrigados a distribuir. Então, você vai receber seu dividendo. É só essa questão. Esse é um dos motivos, tá? Que não é mensal. Como no Brasil não pode ter dívida, eles podem distribuir todos os meses. Como nos Estados Unidos pode ter dívida, às vezes eles precisam segurar por causa de grandes aportes, por causa de endividamento, de manter segurança segurança financeira ali dentro de algum pagamento. Então eles podem fazer esse manejamento de dinheiro aí, né? Manejamento não existe, né? Manejo de dinheiro aí para poder alocar e dar o fluxo de caixa correto. Acho que para quem está querendo ir para fora é uma das melhores opções aí que tem para se começar. Tem coisas que vão render mais, obviamente, mas em termos de risco-retorno, acho que é uma ótima opção. Cara, perfeito. Eu só queria acrescentar mesmo que o Ivan comentou, eu vejo dessa forma também, tá, Ivan, que REITs de data center, eles vão ser imprescindíveis para o futuro. E aí eu acho que talvez vão mudar o jogo, porque cada vez mais vão ser necessários esses REITs aí para alocar esses supercomputadores, por exemplo, servidores, e no VNQ nós estamos expostos a isso, tá? Então, uma parte aí da carteira desse ETF é para esse segmento também, tá? Então, eu acho que, assim, cara, diversificação é uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi muito com o Tio Uli, né? E acho que esse ETF, ele permite isso para a gente estar diversificado aí em vários imóveis, em vários segmentos. Então, para mim, é fantástico. Eu tenho, realmente, porque faz muito sentido para mim. Ô, Felipão, sobre o que você falou aí, sobre diversificação, a gente vai começar vai ser embaixador da diversificação e ETFs. Vamos andar com uma plaquinha assim, porque todo assunto que a gente fala cai nisso para as pessoas, porque todo assunto a gente vai falar que esse é o principal jeito e o jeito mais fácil que você consegue investir de um jeito decente, com retornos bons, e não ficar só na renda fixa e na poupança, que é super fácil, velho. Você não precisa nem pensar direito, né? Tipo, é muito fácil de você fazer isso. E a gente vai ficar aqui falando isso toda vez. O importante é só você conhecer os existentes e saber como funciona. Mas, feito isso,
ele é feito para qualquer pessoa. Não tem muito para investir em ETF e você já vai estar diversificando quando você faz isso também. A gente vai falar até entrar na cabeça da galera, pô. Enquanto for necessário. Não sei se você conhece o Gary Vee, né? É um cara muito assim, importante dentro do meio das mídias, do marketing digital. E uma coisa que ele fala é assim, você falar a mesma coisa por muito tempo não é sinal de falta de conteúdo. Porque se você mudou o que você falava, é porque você estava errado. Então, se você está falando a mesma coisa repetidas vezes, é porque o que você está falando faz sentido e continua sendo verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso daí é uma verdade, cara. Você tem que continuar falando. Daqui 10 anos você vai ter que continuar falando sobre diversificação e sobre ETF. Porque vai continuar sendo verdade. E eu acho que lá daqui... A gente, todo mundo aqui começou mais ou menos juntos, né, nesse mercado. Então, daqui, sei lá, 10 anos, você vai poder lembrar desses momentos e falar, olha, há 10 anos atrás eu falava que você tinha que ter diversificação e ETF. E a minha carteira fazendo isso tem 100% de rentabilidade aí por ano. E aí você vai ter a prova histórica. Essa é a grande vantagem de você saber o que você fala, né? É que você se prova ao longo do tempo. É o Ray Dalio que tem bastante ETF, né, o Ivan, que você comentou até na outra live, não foi? Ray Dalio, né? Então. Sim, a minha carteira que eu falei do All Weather, dá para você montar ela só ETF. Tudo. O retorno desde 1994 ao ano em dólar só. Cortou um pouco. Cortou mesmo. Você falou All Weather, não deu para ouvir mais nada. Tá dando para ouvir aí? Tá. Então, dá para você montar a carteira All Weather só com ETFs e o retorno histórico dela é 20% ao ano em dólar desde 1994. Acho que tá bom, né? O Ray Dalio é quem ele é, não é porque a gente gostou do nome dele, não, pô. É isso aí, galera. Pô, eu vou agradecer todo mundo, vou me despedir por aqui, porque eu tô vendo até, é uma pena, chega mais comentários, mas a gente já passou até do horário que a gente se comprometeu. Então, só para não ficar chato aí, a gente vai ter que encerrar e pedir para a galera voltar aí toda terça-feira, às 20 horas, é horário padrão, a gente vai estar aqui online, trazendo transbordo para vocês, e se tiverem sugestões de tema, mande para a gente. Vocês encontram a gente aí no Instagram, no WhatsApp, a galera tá nas embaixadas, né? E quero agradecer muito, então, o Ivan, o Arthurzinho, o Matheus e toda a galera aí que comentou, fortaleceu demais. Saibam que vocês que estão aí, vocês são combustível para a gente que está aqui do outro lado, tá? Então, assim, essa interação manda uma energia muito boa para a gente que está aqui, e é saber que a gente está falando e tem alguém ouvindo, e tem alguém retornando a mensagem, e a coisa vai fazendo cada vez mais sentido. Então, só agradeço mesmo. Toda terça a gente está aqui e, por enquanto, obrigado. Isso aí. Bom, acho que vocês vão dar tchau também. Vocês não vão se despedir não, aí? Vamos dar um tchau, então. Muito obrigado a todos. Igual o Felipão já falou, vocês estão comprando a gente na baixa. Isso aí. O IPO aí dos embaixadores saiu bem barato, então vocês estão aproveitando. E é isso. Valeu aí todo mundo. Então, é isso aí, né? Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Só agradecer aí a presença de todo mundo e bora trazer esse conteúdo toda terça, né? Com a interação de vocês fica muito mais fácil isso. Bora. Também só queria agradecer aí, obrigado a todo mundo que ficou até o final, é impressionante, a galera tá comparecendo mesmo toda terça-feira, e a gente cada vez mais renova o nosso compromisso também de estar aqui toda terça-feira, 8 horas, e falando sempre sobre diversificação, sobre ETF, a gente vai continuar falando aí. Show de bola, rapaziada. Valeu, obrigado a todo mundo. Até terça que vem. Falou. Hashtag da live é hashtag comprando na baixa. Isso aí.